A história de uma das maiores aventuras da humanidade, cheia de acontecimentos incríveis, personagens heróicos, aventuras mirabolantes, mas também cheio de personagens controversos, atitudes controversas, e a história da primeira nação europeia que conseguiu chegar em todos os continentes. Eu estou falando das navegações portuguesas. As navegações portuguesas, elas são uma importante página da história da humanidade. Os portugueses, eles não só chegaram ao Brasil, né, chegaram à América do Sul e colonizaram o Brasil, mas também os portugueses foram os primeiros a chegar pelo mar nas Índias, chegaram no Japão e até mesmo na Austrália, né? As navegações portuguesas, elas têm início em 1415. Agora, a motivação dessas navegações, ela é alvo de alguma discussão. O que teria motivado os portugueses a desafiar o mar tenebroso, né, e chegar a territórios novos? Bom, vivia-se um período na Europa, né, o final do século XIV, início do século XV, onde havia uma efervescência muito grande, afinal os anos de peste já tinham ficado para trás, havia o renascimento cultural na Itália, né, havia o crescimento dos centros urbanos, cada vez mais pessoas se instalando nas cidades, as cidades crescendo, e tudo isso motivado pelo comércio de especiarias. Essas especiarias, como pimenta, cravo, canela, chegavam à Europa por rotas comerciais que foram abertas durante as cruzadas, séculos antes, né? E chegavam à Europa pelo mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo ele era controlado neste período, início do século XV, por genoveses e venezianos. Muitos historiadores afirmam, em alguns livros tem essa informação, que o que teria motivado os portugueses foi justamente achar uma rota alternativa para chegar nas Índias e ter contato com o comércio de especiarias da Índia diretamente, sem passar por genoveses e venezianos. Outros historiadores afirmam que o que motivou a primeira expedição portuguesa que chegou no norte da África, na cidade de Ceuta, uma importante cidade comercial controlada por muçulmanos, o que teria motivado os portugueses foi uma pretensão de conseguir a simpatia do Papa na época e firmar uma aliança forte com a Igreja Católica, né? Afinal, a primeira expedição portuguesa que chegou em Ceuta em 1415, os portugueses foram para lá cruzados, né, com cruzes nas suas roupas, né, indicando que seria uma jornada santa, né, uma guerra santa contra os islâmicos, tal, né. Também quando a gente fala de navegações, é importante a gente pontuar também que essas navegações elas só foram possíveis graças a alguns avanços técnicos da época, como por exemplo o desenvolvimento da caravela, que usava uma vela triangular, né, que era uma embarcação menor, mais leve, e que permitia navegar até com correntes contrárias, né, aproveitar o vento de tal forma que mesmo contrário eles conseguiam avançar, né, o contato com alguns instrumentos de navegação como o astrolábio, como a bússola, né, bússola que é a invenção chinesa, mas que chegou até os portugueses provavelmente, né, do contato com os árabes, assim como o astrolábio, enfim, também uma série de avanços com relação à cartografia, ou seja, né, a criação de mapas, né, o registro dos lugares descobertos, das melhores rotas, né, por onde estavam as correntes marítimas, para onde estavam os ventos, tudo isso favoreceu o desenvolvimento das navegações portuguesas. Portugal tinha a prerrogativa de ter se pacificado e ter unificado o seu território antes de outras nações europeias, né? Então Portugal foi uma das primeiras nações da era modernas a conseguir a sua unificação. Seja como for, em 1415 o rei português Dom João encarregou seu filho, o infante Dom Henrique, de comandar a primeira expedição para o norte da África,
e chegaram à cidade de Ceuta, encontraram uma cidade grandiosa, desenvolvida, com comércio efervescente, e os cristãos foram lá, né, os portugueses foram lá e conquistaram Ceuta. Depois disso, Ceuta acabou, ironicamente, perdendo a sua importância comercial, porque daí os árabes simplesmente pararam de abastecer a cidade, né? Nas décadas seguintes, os portugueses avançam, né, vão avançando na costa africana, conquistando outras regiões, construindo feitorias ao longo da costa africana. O que é uma feitoria? Feitoria é um entreposto, ou seja, um lugar onde há troca comercial, né? Então, os portugueses construíram as feitorias e os africanos levavam até essas feitorias o que era de interesse dos portugueses para o comércio. E o que os portugueses, principalmente, né, principalmente os portugueses negociavam com os africanos nesse período? Ouro e gente. Né? O comércio de escravos africanos começa a partir do momento que os portugueses vão construindo essas feitorias ao longo da costa africana e inicia-se um tráfico de pessoas escravizadas, né, do continente africano primeiro para a Europa, tal, né? E depois que os portugueses chegam ao Brasil e começam a colonizar o Brasil também, esse tráfico ele se estende também aqui para o Brasil. Só que as expedições portuguesas elas tinham um limite. Não se sabia ao certo até onde ia o continente africano. Não se sabia ao certo qual que era a distância necessária que era preciso navegar para poder contornar o sul da África e chegar às Índias. Aliás, nem se sabia se era possível contornar a África pelo mar. Tá? Até que em 1488, um navegador português chamado Bartolomeu Dias, ele conseguiu... né? Ele enfrentou uma tempestade muito violenta quando chegou ao extremo sul do continente africano, né? A África do Sul, ali, e enfrentou uma tempestade muito violenta e quando a tempestade passou, ele percebeu que ele tinha cruzado o sul do continente africano e estava do outro lado já. Ele batizou aquela região de o Cabo das Tormentas, afinal ele tinha enfrentado uma tormenta, uma tempestade, né? Muito forte ali. Quando ele voltou para Portugal, que ele deu a notícia ao rei Dom João, foram feitos festejos inúmeros, e Dom João perguntou, e aí, qual que é o nome que tu deu lá para a região? E o Bartolomeu Dias falou, Cabo das Tormentas. Dom João falou assim, não, Cabo das Tormentas não dá. Vamos rebatizar de Cabo da Boa Esperança. Afinal, né, todas as esperanças portuguesas de chegar às Índias, né, estavam mais próximas de se realizar depois de cruzar o Cabo da Boa Esperança, né, onde fica a cidade do Cabo hoje na África do Sul. Muito bem. Acontece que em 1494, Dom João morreu sem deixar descendentes. E quem assumiu o trono foi o primo do Dom João, chamado Dom Manuel. O Dom Manuel ele não estava muito a par dos planos do seu antecessor sobre as grandes navegações, né? O Dom João II ele tinha deixado o Bartolomeu Dias encarregado do planejamento da próxima expedição, e Dom Manuel ele estava muito mais ligado à nobreza portuguesa do que à burguesia. Acontece que Bartolomeu Dias não era nobre, então ele foi deixado de lado, né? E quando Dom Manuel teve acesso aos planos do seu antecessor, do Dom João, ele resolveu entregar a próxima expedição para um fidalgo, ou seja, um nobre português, né? Fidalgo significa filho de algo, chamado Vasco da Gama. Em 1497 o Vasco da Gama partiu de Portugal, né? Partiu de Lisboa, inclusive enquanto ele seguia a rota indicada pelo Bartolomeu Dias, quando for cruzar o Cabo da Boa Esperança, se afastar do continente africano para pegar correntes marítimas favoráveis, né, para chegar ao outro lado do continente, a cruzar o extremo sul do continente africano, ele, quando se afastou da costa africana, ou seja, se aproximou da América do Sul, que ainda era desconhecida nesse período, né, ele teria avistado, isso está no diário da expedição dele, aves marinhas, né, voando para o oeste, ou seja, na direção da América, mas ele resolveu não desviar da rota dele, resolveu não esticar, pelo menos oficialmente, continuou a sua rota, né? A princípio uma rota de reconhecimento da costa leste do continente africano, teve a sorte de encontrar quando chegou mais ou menos na região do Quênia, encontrar um navegador árabe
né? Ele aprisionou esse navegador árabe, aquilo que gente de bem faz, né? Ele sequestrou o cara, né? E falou o seguinte: levar para as Índias. E foi assim que o navegador árabe fez, né? Ele virou guia do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama chegou em Calicut, nas Índias, em 1498, tá? Só que chegando lá, a recepção não foi tão amistosa com os indianos. Primeiro, de cara já vem o aspecto da higiene. Os portugueses relataram que os indianos tomavam até mais de um banho por dia, né? Se banhavam várias vezes. Já os portugueses tinham o hábito de se banhar 1 ou 2 vezes por ano. Por ano, os caras tomavam 2 banhos por ano. Então imagina o cheiro desses caras, né? Então os indianos já não foram muito receptivos porque o cheiro já afastou um pouco eles. E aí, além disso, o Vasco da Gama apareceu com um monte de presente, um monte de quinquilharias para negociar com os indianos, com o Samorim lá, o governador de Calicut, tá? Vou tomar a liberdade de ler um trecho desse livro, esse livro Brasil, Terra Vista, do jornalista Eduardo Bueno. Leitura sensacional, indico, né? É muito saborosa, principalmente para o pessoal que está iniciando aí nos estudos de descobrimentos. E o Eduardo Bueno, ele cita essa passagem do encontro do Vasco da Gama com o Samorim, o governador de Calicut. Fala assim, ó: os presentes de Vasco da Gama tinha a oferecer, né, a lista dos presentes: 4 capuzes de lã, 6 chapéus, 4 colares de coral, 6 bacias de cobre, 2 barris de azeite e 2 de açúcar. Foram ridicularizados. Daí diziam os indianos. Até o mais pobre mercador de Meca é capaz de dar mais que isso, disseram os assessores de Samorim, tá? Então, esses presentes não agradaram muito, né, o povo da Índia lá. O que o Vasco da Gama levou de volta das Índias para Portugal, ele rendeu 60 vezes o investimento da viagem do Vasco da Gama, certo? Quando o Vasco da Gama voltou a Lisboa em 1499, e já se começou o planejamento da próxima expedição para chegar às Índias. E para comandar essa próxima expedição, o rei Dom Manuel resolveu entregá-la a um nobre português chamado Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, de acordo com alguns registros históricos, ele não era um grande navegador, mas o Pedro Álvares Cabral, ele comandou a expedição porque ele era um diplomata, ele era um grande comandante, né? Enfim, e afinal ele não precisava saber muito de navegação porque ele tinha os pilotos, né, que iam conduzir as embarcações. E assim foi armada a expedição de Pedro Álvares Cabral. Foram 13 embarcações, né? 13 embarcações, a maior frota da história até então, e todas elas carregando cofres cheios de moedas de prata, de ouro, né? Os cofres, o rei Dom Manuel foi bem generoso, abriu os cofres portugueses para mostrar dessa vez para o Samorim, né, lá de Calicut, que ele estava disposto a negociar, e mesmo se precavendo, né, caso o Samorim não tivesse tão afim assim de negociar com os portugueses, né, mesmo com os cofres cheios de riquezas, ele mandou os navios também armados com canhões, né? Que daí resolveria o problema. A gente vai ver depois que de fato tiveram que ser utilizados, né? Partiu a expedição de Pedro Álvares Cabral. A princípio deu tudo certo, correu tudo bem. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses, né, a expedição do Pedro Álvares Cabral chegou ao que hoje é o Nordeste brasileiro, né, mais ou menos a região de Porto Seguro lá, né? Permaneceram uns 10 dias, percorreram parte da costa brasileira. Registrando essa presença dos portugueses aqui, o Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma bela carta para enviar ao rei português, e depois disso a expedição de Pedro Álvares Cabral seguiu o caminho dela, né? Depois do descobrimento, né? Chegaram em setembro de 1500, chegaram a Calicut, nas Índias. A princípio, o Samorim se mostrou receptível com os portugueses, até autorizou eles a construírem uma feitoria nas proximidades lá de Calicut, né?
Só que depois essa feitoria foi atacada, né, por árabes, por hindus, enfim, né, essa feitoria foi atacada e aí Pedro Álvares Cabral deu a ordem de bombardear Calicut, né? E de fato foi isso que eles fizeram e foram para uma outra cidade próxima lá e instalaram uma nova feitoria, tá? Voltaram para Portugal. Das 13 embarcações do Pedro Álvares Cabral que partiram de Portugal, somente 5 voltaram, e dos 1.500 que partiram, mais ou menos 500 voltaram, tá? Então foram muitas perdas, como de fato aconteciam, sempre tinham muitas perdas nessas navegações. A viagem de Lisboa até as Índias levavam cerca de 6 meses, enfrentando o mar revolto, dependendo de correntes marítimas e do vento, então, né, tempestades poderiam acontecer, então haviam muitas embarcações que se perdiam, muita gente acabava morrendo, as pessoas morriam não só no naufrágio, como também de doenças que acometiam as embarcações, né, escorbuto, enfim, né, a vida numa embarcação não era nada fácil, mas em 1501 a expedição de Pedro Álvares Cabral estava de volta a Lisboa, com os porões entulhados de pimenta, entuchados de pimenta, com muita pimenta, inclusive abalou a cotação da pimenta no mercado europeu naquela época, né? E depois disso, Pedro Álvares Cabral nunca mais embarcou numa nova expedição. Inclusive, atribui-se a isso ao fato de o rei ter se decepcionado com ele, e Pedro Álvares Cabral passou os últimos dias de sua vida lá em Santarém, recluso, e faleceu, se não me falha a memória, em 1520. Tá? Então, basicamente, essa é a história das navegações portuguesas. Se você gostou, dá um likezinho aí no final. Até o próximo vídeo. Tchau!